Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Muito boa noite, bem-vindo ao Especial Informação. O Covid-19 é o tema do dia, é o tema da semana, é o tema do mês, provavelmente será o tema do ano. É um mal maior que ninguém esperava que acontecesse neste país e no mundo. Como dissemos no início desta série de programas, as notícias alteram-se de minuto a minuto, de hora a hora, e nós queremos passar a mensagem em português para todo o nosso auditório nos Estados Unidos da América, que é onde estamos, e ao mesmo tempo dizer-lhe que estamos a lutar contra um mal que aflige o planeta, que muitos chamam Covid-19 ou coronavírus, mas que é um mal que ainda não conhecemos bem e contra o qual lutamos. Hoje temos connosco o Padre Nuno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth. O Ricky Duran está connosco também. Hoje, desde ontem, Ricky, a situação alterou substancialmente, como se tem alterado dia a dia. Correto. Olá, boa noite, Luís. Olá, boa noite, Padre Nuno. Olá, boa noite, senhores telespectadores. A situação altera-se de dia para dia. São mais os casos. Ontem começaram a aparecer os testes e, como tal, vemos Nova Iorque a subir exponencialmente. São mais de 5 mil casos neste momento. New Jersey também com 742 casos. Em todo o mundo há a assinalar, portanto, que o número de mortes em Itália ultrapassou o número de mortes na China, o que é uma situação de veras preocupante. Temos a vizinha Espanha também numa situação bastante má, e Portugal na linha da frente, exatamente. Infelizmente. Mas vamos regressar aos Estados Unidos, porque a economia sofreu um impacto muito grande com este vírus, ao ponto de prejudicar largamente muitos dos setores de atividades dos portugueses que estão radicados nas nossas comunidades. Para já existe uma diretiva estadual, mas existe uma também municipal, que tu tiveste a ocasião de acompanhar ontem com o Mayor, e que nós podemos reproduzir, e que diz respeito aos estabelecimentos que podem estar abertos até às 8 da noite e os que não podem estar abertos. Correto. E aqueles que podem funcionar a partir das 8 da noite. E são 3 só. Estações de combustível, farmácias e supermercados. Agora, essa lista nós vamos divulgá-la, mas há um setor de atividade que tem sido, de facto, os mais prejudicados das nossas comunidades, que é o setor da restauração, onde muitos portugueses funcionam e trabalham, os proprietários, empregados de mesa, cozinheiros, ajudantes de cozinheiros, uma infinidade de gente que fala a nossa língua e não só. Portanto, toda uma classificação multicultural e multiétnica que afeta as famílias e que, de facto, isso vai ser visível nos tempos mais próximos. É a realidade nua e crua da situação aqui na cidade de Newark. Nós ontem fizemos um pequeno levantamento sobre o número de portugueses que poderão estar afetados. Contabilizámos mais de 500. Mas depois, quando passamos isso a outras etnias, àqueles que estão casados com portuguesas, mas todos são importantes. Portanto, há restaurantes em perigo de fecharem portas, há empresários preocupados e há empregados a deitar as mãos à cabeça, porque a situação é de veras preocupante. Nós hoje, e penso que o Luís vai falar nisso, visitámos alguns dos lugares, os restaurantes em Newark não podem, em Newark e noutras cidades do Estado, em todo o Estado, by the way, não podem receber dine-in, portanto as pessoas não podem comer no restaurante, só podem levar comida para fora, o chamado take-out, mas o volume de vendas é completamente diferente, é abismal. E depois, se pensarmos que é um setor que vive das gorjetas, dos tips, imaginemos o que é que será, mesmo aqueles que estão a trabalhar ainda, o income, portanto, o que é que eles ganham semanalmente é muito, muito baixo. Vamos ver a peça. O coronavírus vai alterar a vida conforme a conhecíamos. Viemos às ruas do bairro Leste ver como os restaurantes estão a acatar as ordens estaduais. O
Como é que o Alegre está a lidar com esta situação toda do coronavírus? Estamos a tentar segurar a coisa da melhor maneira. Fizemos um schedule entre os empregados todos virem trabalhar um dia. Arranjámos maneira de fazer uma manutenção no restaurante, limpeza geral. A cozinha estamos a fazer take-outs, deliver. E assim, vamos indo pouco a pouco. Sim, a gente estamos só a fazer pick-up e delivery. A gente fecha às 7h30 e durante o dia servimos almoço e jantar para fazer. Temos umas pessoas para fazer delivery e quem quiser vir buscar também pode vir buscar. Nós estamos abertos, fazendo deliveries e as pessoas ainda estão vindo para buscar comida e por enquanto não tem nenhuma diferença, mas está tudo bem. A ajuizar pela diminuição abrupta do movimento das ruas de Newark, tudo indica que as pessoas estão a ficar cada vez mais em casa. Na amostra recolhida dos gerentes dos restaurantes que entrevistámos, as condições estão reunidas para que se continue a fazer o delivery e take-out, acatando as ordens estaduais e municipais. Agora, resta dar tempo ao tempo e esperar que fique tudo bem. Esta é a realidade dos restaurantes. Mas há outra realidade, aquela em que muitos ateus dizem, em momentos difíceis, ai meu Deus. E é exatamente por isso que nestas alturas tão difíceis como aquela que estamos a passar agora, as pessoas procuram de facto na fé uma esperança, uma luz. E isso é uma situação à qual nós não somos alheios e tanto que não somos, que temos novidades muito interessantes para lhe contar. Ricky, Elizabeth vai ser uma mais-valia também para a SPT-SIC Internacional, que projeta transmitir missas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Elizabeth. Correto. Como o Luís referiu, a partir do próximo domingo iremos ter uma missa de Elizabeth às 9 da manhã, uma missa de Newark também às 11h30, através das redes sociais, do Facebook, e, se tudo correr bem, estamos a programar, em colaboração com o Padre Nuno Rocha, uma missa diária para ir ao encontro das necessidades de cada um daqueles que veem na fé o único caminho para resolver este problema. Não é assim, Padre? E como é que tens visto a fé? Desde o início deste surto epidémico. Eu acho que é deste. Boa noite a todos, Rick e Luís Pires, a todos os ouvintes em casa. Eu acho que a fé agora, neste momento, é mais visível, é mais palpável do que quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Eu acho que quando tudo vai bem na vida, a gente às vezes até nos esquecemos de rezar. Eu às vezes falo muito que quando tudo corre bem, nem o sinal da cruz nós fazemos. Somos capazes de passar o dia inteiro sem rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Passamos em frente a uma igreja católica, nem nos benzemos, mas nestes momentos nós nos lembramos de tudo, não é? Somente de Deus, somente de Deus. Talvez porque temos mais tempo para refletir, não é? E porque estamos mais preocupados e aflitos. Porque estamos muito preocupados. Não é? E então as pessoas às vezes, quando existe como as pessoas chamam, uma desgraça na família, não é? Um câncer que foi diagnosticado, uma crise financeira, estás a perder a casa, então, pá, não reza por mim, pá, reza pelo meu ser querido, pá, foi diagnosticado com câncer. Então eu digo assim, em momentos de aflição é fácil clamar por Deus e chamar por Deus, não é? Então acho que este é um momento em que o povo está a reconhecer que só mesmo há coisas na vida que só mesmo Deus pode. Mas agora não é possível termos uma igreja super cheia porque tê-la íamos, no caso de ser possível. Mas não é. E como não é, e as pessoas não podem ir à montanha, agora é a montanha que vai a Maomé, não é? Então, nestes dias nós já não temos missa, não é só Nova Elizabeth, é todas as dioceses, aqui, sim. Principalmente aqui o estado de New Jersey, não temos missa, nem dominical, nem semanal. A última missa que eu celebrei em público semanal foi na terça-feira. Ontem, quarta-feira, já tive que celebrar a missa sozinho, tá?
E hoje o Padre Danny vai celebrar a missa talvez às 7h30, 8 horas da noite, sozinho, pelas intenções que já estavam marcadas, né? E é isso que nós estamos fazendo diariamente, ou eu, celebramos então a missa. Mas então, respondendo à tua pergunta, Luís, a malta que me chama para mim disse: Padre Nuno, mas nós agora neste momento em que mais precisamos de Deus, em que mais queremos rezar, a igreja está fechada, a igreja não abre as portas, não podemos comungar, né? E então são momentos difíceis, são. Por isso é que nós existimos. E então algo que vocês sugeriram, da vossa parte, foi uma ideia que saiu da SPT, e então eu comungo com a ideia. Nós em Elizabeth temos a graça de termos uma capela que está associada à igreja, onde está aberta todos os dias, né, para oração, tem o Santíssimo exposto, onde está aberta desde as 7 da manhã às 8 da noite. Quer dizer, agora é um fluxo muito grande do povo agora, né? Não podem entrar na igreja, mas entram na capela. A única recomendação que eu fiz foi que o povo pudesse ser prudente e que não tivesse mais de 10 pessoas a cada momento lá. Claro. Mas Mas a partir de agora podemos transmitir essa missa e levar essa fé a toda a gente que está connosco também, não é? Então, como eu e o Padre Danny temos que celebrar, ou ele ou eu, depende do padre que esteja em plantão naquele dia, então rezemos a missa. Até agora eu celebrava a missa, e o Padre Danny também, temos uma capela particular na reitoria, tá? Não sei se é para os sacerdotes, mas então, se decidirmos televisionar então a missa semanal e dominical, então fazemos então na igreja. Nós temos uma peça que vamos passar dentro de um minuto, mas eu só tenho uma pergunta para o Padre Nuno. A paróquia de Elizabeth é muito dinâmica. Na última conversa que tive consigo, falámos em centenas de casamentos por ano. Como é que vai manejar essa situação? Olha, eu tinha vários casamentos já marcados, já há um ano, para o mês de junho e também para o mês de abril. Acho que neste ano 2020, acho que não eram 100, mas acho que eram 50 que eu tinha lá. Os casamentos que estavam então já escalados para o mês de março e mês de abril, já todos transferiram para datas que estavam abertas em julho e agosto. Claro. E assim sucessivamente. Vamos chegar a abril, se esta epidemia ainda permanecer, vão termos que adiar. Isto é uma situação importante porque tem um impacto também na economia. Estamos a pensar tudo o que está associado a isso. Mas acho que é o momento de passarmos à peça que pusemos junta hoje para ilustrar um bocadinho a nossa conversa depois. Dizem os entendidos que vivemos um momento único, pelos piores motivos. O coronavírus está a abalar o mundo. O nosso dia-a-dia é hoje diferente, estranho, drasticamente vazio. Numa medida sem precedentes, a Arquidiocese de Newark cancelou o seu mais emblemático serviço, a Santa Missa, por tempo indeterminado. Outros serviços estão limitados a um número restrito de participantes. Comunhões e outras festas emblemáticas estão canceladas por tempo indeterminado. O que pensa a comunidade desta nova realidade? Sim, eu penso que é uma medida que vai ter o seu impacto positivo, porque devido à situação presente, acho que os católicos, os fiéis, devem ajudar em todos os meios necessários para resolver a situação presente, apesar de poderem ficar um bocadinho mais descontentes por não irem à missa, mas penso que isso, apesar de eu também ser uma pessoa de fé, penso que isso não é a prioridade. Penso que a prioridade é ajudarmos todos e ajudar as autoridades a resolver a situação da melhor maneira, cada um fazer a sua parte. Eu acho que a medida que estão a tomar de poder fazer a celebração só com o padre e com as pessoas necessárias e chegar à casa de todas as pessoas através da televisão, através do Facebook, através de todos os meios de comunicação que temos hoje em dia, eu acho que vai fazer com que aquela chama que nós precisamos de acender todos os domingos na Eucaristia esteja presente. Outros, porém, pensam que podia ter havido outras opções. Podíamos estar unidos, todos a rezar, não em tantas quantidades, de pedir às pessoas, mas a pedir a Deus sim. Por tudo o que está a passar, acho que sim, que devia estar aberto. Acho bem ter fechado as igrejas por causa da saúde, né?
Pá, por um outro motivo, acho mal, pá, pronto, uma pessoa, eu vejo a missa em casa, ligo o telefone em casa, vejo a missa, mas muita gente não tem esse proveito que nós temos, né? Nós mais modernos. Prevendo o aumento de casos e uma lastrada pandemia, os responsáveis ventilam já a possibilidade de espaços da Igreja serem usados como hospitais. Numa situação de emergência, os católicos, na sua maioria, apoiam a iniciativa. Como já tem vindo na história, que a gente estuda história na escola, obviamente a gente tem visto que essas são as primeiras instituições a ser procuradas para realmente ser acolhidos os doentes e os mais necessitados. Eu acho que será mais uma medida favorável em prol de resolver a crise de saúde presente. E você, o que pensa? Poderá esta nova realidade unir a comunidade e, por que não, o mundo nos ideais do catolicismo? Com imagens de Mário Bastos e Márcio dos Santos. Ricky Durães, SPT Television, SIC Internacional. Ricky, qual foi a tua impressão no meio de todas estas entrevistas que fizeste, sobretudo nesta última parte, quando se fala na possibilidade de até as igrejas poderem servir de hospitais? Eu penso que há uma recepção, eu diria a 100%, de todas as pessoas que nós entrevistamos. As pessoas têm fé. Tu notas quando falas com elas e estão conscientes da problemática que temos em mãos e não se importam, querem que a Igreja tenha uma participação ativa no resolver desta situação. Eu queria perguntar ao Padre Nuno, portanto, nessa linha da frente, qual é a posição da Igreja? Chegamos a vias de facto, chegamos a um ponto em que precisamos de espaços, na sua ótica, estará a Igreja aberta a essa possibilidade? Este é um assunto que ainda não foi falado em praça pública, mas eu não duvido, não duvido minimamente que se chegar a esse ponto de alguém da cidade entrar em contacto comigo. Se já há estádios de futebol também oferecerem os seus espaços, pavilhões e menores esportivos. E então a cidade de Elizabeth sabe perfeitamente os nossos espaços. Temos 2 grandes salões, temos um ginásio imenso, temos várias salas de catequese, quer dizer, espaço nós temos. Claro. Quer dizer, que chegar então a esse ponto, sem dúvida, essa é uma chamada que eu tenho que fazer para a Diocese, não é? Porque tenho que ter autorização da Diocese, mas sim, com certeza que a Diocese não diria que não. Há uma notícia, de certo modo, positiva que surgiu hoje na comunicação social. Os cientistas chegaram à conclusão que a estirpe do Covid-19, que inicialmente foi detectada em Wuhan, na China, não é a mesma que surge agora na Europa. Portanto, tem outro tipo de estirpe, o que significa que, não sabendo ainda ao certo se será pior ou melhor do que a chinesa, todas as esperanças estão depositadas na fraqueza desta mutação do próprio Covid-19, que agora tem sido detectado também na Europa. Em relação a vacinas, Ricky, há previsões de Donald Trump. Correto, há previsões e eu penso que nós estamos a trabalhar deliberadamente para chegar a uma conclusão positiva para todos nós. As últimas informações que nós temos é que o Estado-Geral do país está a trabalhar no sentido de unir esforços com companhias farmacêuticas, com cientistas, de modo, ponto número 1, a identificar a raiz do problema, e foi identificada, portanto, quando tu falas em 2 origens distintas, ou 2 corpos distintos, 2 mutações. Portanto, eu acredito que, passando, portanto, à primeira conversa que tive com o Maior Ras Baraka, no princípio desta semana, quando ele me disse que até ao final da semana vamos assistir a um aumento drástico dos números, possivelmente temos um epicentro na próxima quarta-feira, mas depois as coisas vão tender a acalmar. Eu acredito que a cúpula tem ideias pré-definidas sobre o que é que será, portanto, a vivência deste ciclo que estamos a assistir. Claro. Vamos convidar os telespectadores a estar connosco neste programa. O telefone é 973
589-3890, pode, a partir deste momento, entrar em conversa connosco. Teremos muito gosto em receber a sua chamada telefónica e também resolver algumas das suas dúvidas. Hoje o Departamento de Estado, à tarde, pediu a todos os cidadãos norte-americanos que regressem aos Estados Unidos o mais depressa possível. E mesmo que não estejam nos Estados Unidos, que se mantenham no local onde se encontram, mas em proteção absoluta. Portanto, esta é a última informação do Departamento de Estado. A TAP também nos informou, e é importante dizer isto, que reduziu o número de voos, provavelmente até os voos para Newark. A partir do dia 23 de março, reduz os seus destinos para 15 destinos apenas. E é importante também que a TAP tenha dito, em resposta a alguns telespectadores que ontem falaram connosco, que a TAP garante que aos seus clientes que podem alterar as suas reservas ou cancelar essas mesmas reservas, sendo posteriormente reembolsados. Portanto, esta é a informação que nos foi dada pela TAP. Luís, eu tenho um par de perguntas nas redes sociais para o Padre Nuno e quero tirar também a oportunidade de eu próprio. Hoje estava a pensar, vou falar com o Padre Nuno, e eu admiro muito, quero dizer aqui publicamente, acho que está a fazer um trabalho fenomenal e são líderes como o senhor que fazem a diferença lá fora. Nós temos várias perguntas e a primeira tenho aqui a Maria Silva que nos pergunta como é que se pode receber a Sagrada Comunhão numa situação destas? Há alguma missiva para uma pessoa que quer comungar? Então, neste caso, se vocês imaginem que vocês transmitem a missa ao vivo, a única coisa que vocês podem fazer é recebê-la espiritualmente. É um simbolismo, não é? Neste caso, tem que ser espiritualmente. É a partilha global, digamos, exatamente. Não é? Acompanhar então a Sagrada Eucaristia, as orações, e depois, na altura em que o sacerdote está a comungar, em casa recebem também espiritualmente. Espiritualmente. É a única maneira. Nós temos um telespectador em Linden. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, Linden. Alô? Eu creio que o chamado vamos continuar. Portanto. Vamos continuar. Padre Nuno, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nós falamos em redes sociais. Acredita, o Sr. Padre é um padre jovem, que a possibilidade de nós levarmos a palavra de Deus através das redes sociais a uma magnitude nunca antes vista. Na missa do passado domingo tivemos 11 mil pessoas reaching out. Acredita que esta é uma possibilidade para a Igreja Católica também emergir e começar a entrar, a rejuvenescer e a chegar a um patamar que todos aspiramos? Que chegue. Eu estou em Elizabeth há 7 anos. Eu fui transferido de Newark para Elizabeth e então, quando cheguei a Elizabeth, me apercebi que a comunidade é uma comunidade muito vasta e também muito jovem também. E as nossas missas lá são missas bem preenchidas, a igreja muito cheia. Chega ali à missa das 5h30 de sábado, a igreja leva quase 700 pessoas. Chega ali às 5h30, talvez já não tenhas lugar para te sentar. E assim também nas missas, a maior parte das missas de domingo. Quer dizer que eu nunca pensei nessa vertente de televisionar as missas ali, ou até usar estas novas tecnologias, né? Porque eu tenho uma igreja cheia. Eu estou pensando nisso agora. estou pensando nisso agora. Sobretudo quando temos muita gente, por uma razão ou outra, até de locomoção, não pode deslocar-se à igreja com facilidade. Exatamente. E as nossas comunidades estão muito envelhecidas. Portanto, ajuda também. Agora sim, eu creio que temos o espectador em linha de Linden. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Olá, minha senhora. Eu uma coisa. Eu ontem ouvi na televisão, ontem, com o Sr. Luís Pires, sim. Derivado, quer dizer, que o Presidente Trump vai dar dinheiro aos americanos, $1.000 cada um. Então, quer dizer, os que têm cartão verde, também descontamos. Podemos explicar isso? Direito? Sim, não vão ter direito. Aliás, o Ricky, estivemos hoje a estudar e a analisar essa proposta que foi apresentada ao Senado, depois será apresentada ao Congresso e o Presidente irá sancionar, rubricar, mas fique já com a informação sobre o que se vai passar, Ricky. Correto, olá, boa noite. Sim, boa noite. A situação é muito simples. O governo dos Estados Unidos quer e sabe que tem que atingir diferentes estratos da população.
e tomou a decisão de começar pelos cidadãos americanos. Vimos, por exemplo, ontem notícias relacionadas com o ICE, portanto, sobre a problemática dos indocumentados. Eu acredito que brevemente será apresentada uma proposta, e quando digo brevemente, isto é uma camalidade que nós estamos a viver, portanto, não pode ser daqui a 3 ou 4 meses, que será tomada uma medida que tenha em consideração os residentes legais. Mas para já não. Para já não. Para já, neste momento, a Temos proposta... um teto de 150 mil dólares, não é? Correto. Quem faz casados, portanto, ou um casal que faça até 150 mil dólares, terá direito a um cheque de 1.000 ou de 1.200 dólares, não é? Correto. Há duas datas, o dia 6 de abril e o dia 18 de maio. Uma pessoa individual que faça até 75 mil dólares deverá receber 1.200 dólares na primeira tranche em abril e depois em maio. Um casal que faça até 150 mil dólares, portanto 2.400, que reduzirá se fazem mais do que esse threshold que os americanos falam. O injusto é exato. Criar uma guerra civil. Sim, o injusto é que as pessoas que têm residência permanente neste país não possam ter acesso também, porque fazem os seus descontos e contribuem para a sociedade americana, e teriam também, no meu ponto de vista, teriam que ser contemplados com algumas... Eu estou plenamente de acordo com o Sr. telespectador e com o Luís também. Eu penso, uma vez mais, portanto, as medidas têm que ser tomadas. Quero referir que neste pacote, neste estímulo, está também a salvaguardar as pequenas e médias empresas. Estamos a falar, portanto, de um pacote que é bastante abrangente. Estamos a falar de muito mulher. Ainda hoje falámos de uma coisa. Um cidadão português casado com um indocumentado. O Rico colocou-me essa questão. Ele recebe, e ela não o recebe de forma nenhuma. O que há também alguma injustiça no meio disto. Ela não está documentada, mas é casada e vive com um português. Hoje foi um dos temas de conversa também, porque também deixa... Mas ela está legal? Sem estar legal. Deixa no ar também esse sentimento de injustiça ao qual nós nem podemos resolver. Mas é uma situação extremamente complicada. Em relação às tranches, também não está claramente definido se serão 1.000 ou 1.200 dólares. Isto terá lugar nos próximos dias uma decisão. Eu tenho a informação que a decisão será possivelmente feita até quarta-feira. É uma decisão, uma informação do Washington Post que foi publicada há minutos. Portanto, até quarta-feira deverá haver uma decisão, uma assinatura do Congresso nessa situação. Portanto, isto é uma situação... eu não quero ser negativo, mas dramática, que as pessoas, toda a gente, isso tem um efeito dominó, está a notar que as pessoas precisam de dinheiro, vão precisar de dinheiro. Eu acho que a administração, puxando a brasa à sua sardinha, estamos em ano de eleições, vamos ser claros aqui, não vale a pena. Também gostaríamos de informar que os supermercados se abriram uma exceção para as pessoas mais idosas, que podem fazer as suas compras de manhã entre as 6 e as 7 da manhã, serão os primeiros a ser atendidos. Pessoas idosas, senhoras grávidas, pessoas com deficiência, que lhe dá essa manobra de se poderem deslocar mais à vontade. Os supermercados de Newark fecham às 8, como sabem, e depois temos a Nova Inglaterra às 9, portanto ainda sem uma definição concreta. Mas, no entanto, já sabe que em Newark é assim que vai acontecer. Falaste de uma coisa chamada tragédia, trágico, foi a palavra que me sobrou daquilo que disseste, e indo para Portugal, podemos registrar mais 2 mortos, o número de casos subiu drasticamente. Correto. Nós referimos brevemente a situação em Espanha e o número de casos, portanto, estamos em 785. Exatamente. É alarmante. E eu quero aqui lançar já o apelo. Você fala todos os dias com os seus entes queridos. Fiquem em casa, sigam as diretrizes. Comparem o que está a acontecer aqui nos Estados Unidos, no estado de New Jersey e Newark, com aquilo que aconteceu em Portugal. Demorámos um mês a chegar à conclusão que tínhamos que estar em estado de emergência. Não vacile mais, fique em casa. Padre Nuno, já pensaste nesta comparação num país grande como os Estados Unidos e um país tão pequeno como Portugal, sem tantas condições, portanto, combatendo a mesma guerra, mas sem as mesmas armas? Está difícil. E agora, assim, até a nível local, eu imagino como é que é em Portugal neste momento, né? Se nós aqui,
me sinto tão limitado. Hoje tive que ir ao cemitério hoje, fazer um serviço de um corpo lá, e não veio para a igreja. Porquê é que não veio para a igreja? Porque a família é vasta, tem muitos membros familiares. Quer dizer que a casa funerária ontem sugeriu nem receber visitas, e então a única opção foi somente convidar o povo... Nem os funerais escapam à tragédia. Nem os funerais. Os funerais. A única coisa que nós podemos fazer atualmente, o documento que saiu do nosso cardeal, foi que os casamentos que estão marcados, funerais que são imprevistos, e batizados também já estão marcados, nós temos que nos comprometer em fazê-los. Agora, tudo reduzido, eram reduzidos. Quer dizer que então no domingo, eu não tive missas no domingo, mas tive quatro batizados. O padre Dénia que o celebrou. Quem é que esteve presente? Os pais e os padrinhos só. Tá? Sr. Padre, uma pergunta para si. Os últimos sacramentos. Imagina, Sr. Padre, que é chamado a prestar a extrema-unção a uma pessoa afetada pelo coronavírus. Já pensou nessa situação? Como é que vai ser feito? Não fui, espero não ser, mas vou, não penso duas vezes, vou acorrer da mesma maneira que vou acorrer hoje, como sempre fui ao longo de 15 anos de sacerdote, vou acorrer. É um daqueles sacramentos que eu pego, mal a chamada chega ao cartório, à reitoria, eu pego, saio logo, ou para nursing homes, ou hospitais, ou mesmo homebounds em casa, né? Pois então, quando chegasse lá, com certeza esperava que tivesse lá uma máscara para mim, né? Um gown também, mas daria. Se eu ia fazer contacto direto com a pessoa, não sei, mas com certeza que não pensaria duas vezes, iria na hora. Outro dos pontos, eu sei que foram canceladas comunhões, foram canceladas já, portanto, confirmações. Pode dar uma retrospectiva? O que é que vai acontecer na cidade de Elizabeth? Então, dia 27 de maio, nós iríamos celebrar então a confirmação. Tínhamos aproximadamente, acho que são 90 candidatos para a confirmação. O ano passado tivemos o mesmo número e a igreja estava completamente repleta, tinha pessoas de pé a todo comprimento, toda a dimensão da igreja. Então este ano ia ser a mesma coisa e falei com o bispo, o Manny Cruz, que era o que já estava escalado para vir então dia 28, sábado dia 28 às 2 da tarde, e então chegamos à conclusão, isto foi há 3 ou 4 dias atrás, que sim, era possível, numa condição. Que tínhamos então tantas crianças e iríamos fazer, não missa, mas iríamos fazer 6 cerimónias. 3 da parte da manhã e 3 da parte da tarde. Tá? E então iriam só isso ser para os candidatos ao sacramento, para os pais e para o padrinho ou a madrinha. Tá? E todo mundo separado. Então tivemos que cancelar. Ontem tive que cancelar e então não somente cancelar, agora não temos data prevista, temos assim, praticamente talvez seja ou em setembro ou no princípio de outubro. As comunhões temos primeiro sábado de maio, segundo sábado de maio, com o risco de serem também canceladas. No pós-11 de setembro houve uma reação natural da população americana, e não só, traduzida para a palavra medo. Vocês têm sentido isso também? Tem. O povo está com muito medo. E os padres? Acho que até os padres, uns mais do que outros. Tá? Acho que é um sentimento generalizado. Tá? Eu falei com um sacerdote ontem, que me disse que está com muito medo. E está com medo até dessa pergunta que te fizeste, Rick. Se for chamado de emergência a ir a um hospital, dar a extrema unção num português que esteja para morrer e que a família à última hora chama para dar os últimos sacramentos. Nós temos um mapa
as estatísticas, o Ricky teve a oportunidade ontem de nos mostrar essas estatísticas que eram um pouco mais otimistas do que aquelas que são hoje. Eu tenho uma chamada em linha, vou só tentar saber se essa chamada... não, vamos continuar. Então eu vou pedir já ao Ricky Durães o favor de mostrar ali no painel esse quadro que ele tem preparado sobre as estatísticas do surto epidémico do coronavírus, do Covid-19 em todo o mundo. O mundo está diferente. A problemática do coronavírus afeta tudo e todos. Atualmente, em todo o mundo são mais de 240 mil casos. Num bom sentido, cerca de 85 mil desses casos tiveram um bom epílogo. Mas vamos aos números, porque a situação é real e merece a nossa atenção. Em todo o mundo ativo são cerca de 141.677 casos, com aproximadamente 10 mil mortes reportadas. De ontem para hoje, a maior incidência é para a Itália. Lamentavelmente, o número de mortes ultrapassou já as mortes na China, se bem que o número de casos é muito inferior. O caso de Espanha é também problemático, estando já contabilizadas cerca de 803 mortes. Tal qual como em Portugal, assistimos também à subida do número de casos na Alemanha, enquanto que nos Estados Unidos esse número subiu drasticamente, em parte devido às situações no estado de Nova Iorque e de Nova Jersey, que, como vamos passar a ver. Em Nova Iorque, de ontem para hoje, notámos uma subida de 67% no número de casos. São agora 4.158, com 8 mortes. Em New Jersey, por exemplo, houve uma subida drástica de 178%. São hoje 742 casos, com 8 mortes. Estados como a Flórida, com forte implementação portuguesa, 390 casos, 7 mortes. E em Massachusetts, 256 casos, sem nenhuma morte ainda contabilizada. Como referimos, em New Jersey, as subidas foram drásticas de ontem para hoje. Estão neste momento contabilizados 742 casos. Bergen County continua a ser o maior problema, com 195 casos. Middlesex County é agora o segundo condado com mais casos, 64, e Essex County tem contabilizado 63. Notas do dia, Newark, temos agora 15 casos a lamentar a segunda morte. Depois temos o condado de Hudson com 55 casos e no condado de Union, que inclui cidades como Elizabeth, Union e Hillside, 29 casos. Estes são os números do dia. Por favor, pare, pense, siga as instruções dos responsáveis, porque a situação é grave e merece toda a nossa atenção. Vemos estas situações, Nuno, de tanto sofrimento, tanta morte, tantos casos, e vemos praias em Miami cheias de gente, as praias em Copacabana a deitar por fora. Será que esta juventude ainda não se apercebeu da dimensão desta tragédia? Não. Eu vinha no carro e alguém me chamou, atendi o telefone e alguém me fez uma pergunta semelhante. Pá, Nuno, será que estamos a entender a mensagem, alguma mensagem que Deus está transmitindo neste momento? Eu disse, eu acho que sim, eu acho que Deus está tentando falar, está a falar com o seu povo, com o seu filho. Acho que a mãe natureza está-se a retaliar. Acho que, quero usar esta expressão, a própria mãe natureza tentando nos ensinar algo que talvez não estejamos procedendo bem, claro, como cidadãos do mundo. Estamos abusando um pouco da liberdade que temos. E eu acho que, vendo Portugal, o sul de Portugal, acho que foi há uma semana atrás, não é? Sim, completamente. Eu vi nas notícias, não é? Então, o governo pediu para que claro, o povo ficasse em casa, os professores vão para casa, não é? E empresas fecham o calorzinho da praia. E vão para a praia. Lá ver o que fez este telespectador. Muito boa noite, como está? Faz favor? Boa noite. Olá, diga. Olha, eu estou em direto, não? Está em direto. Ok. Olha, desculpe
é assim, eu tenho visto muitos assuntos na internet e será que o coronavírus não tem nada a ver com esse 5G da China? Porque nós fazemos um reparo, se você reparar bem, o coronavírus, e agora acabei de ouvir aqui na SBT, que o vírus da Europa não é igual ao da China. Será que o 5G, essa tal famosa 5G, não tem nada a ver com o coronavírus? Na minha opinião, na minha ignorância, eu acho que o coronavírus vem muito desse 5G. Só que esse 5G movimenta milhões. E neste caso, o que interessa mais é o dinheiro. Porque a maior parte dos donos do mundo, eles estão-se maribando para as pessoas. Eles querem dinheiro. Portanto, eles não lhe importa nada que o 5G tenha alguma coisa a ver com isto. Que tem. Porque é que eles não fazem um estudo sobre o 5G? Realmente, se é verdade que isto está. Porque eu não me acredito se as pessoas, quase todo o mundo, está dentro de casa. Como é que aumenta o vírus 200%, 300%? De quê? Se as pessoas evitam... Ora, ok, se contagiassem 2, 3 pessoas, ok. Agora, contagiar 1000 e não sei quantas pessoas, onde as pessoas realmente, muitas delas estão fechadas em casa, então é porque o 5G tem alguma coisa a ver com isso. Claro. Olha, eu sinceramente vou-lhe dizer, e muito obrigado também, eu não sou epidemiologista nem pulmonologista, mas de qualquer maneira, agora os testes começaram a ser feitos, não é, Henrique? Correto, e por isso vamos chegar a alguma conclusão. Por isso é que nós vemos números a disparar astronomicamente. Em Nova Iorque, 5.000 casos, quando há 2 ou 3 dias eram menos de 1.000. Eu acredito que esses números vão subir. Para responder ao nosso querido telespectador, eu acho que neste momento nós temos que tentar encontrar uma solução para a problemática que temos em mão. E depois vamos analisar. Todos nós sabemos que há fatores económicos por detrás de tudo aquilo que nós fazemos, mas neste momento a problemática é séria. E é séria, é tão séria que os especialistas e sobretudo os médicos e os biólogos dizem que esta situação não vai resultar numa vacina antes dos 12 aos 18 meses. Agora, imaginemos, com 1.400.000 testes que Donald Trump prometeu há dias, mais 5 milhões que ele prometeu para as próximas 2 semanas, imaginemos quantos casos positivos vamos ter nos Estados Unidos e no resto do mundo. Vai ser interessante ver essa evolução, mas mais interessante vai ser ver a reação do mundo a esses números. Eu acredito que isto é uma lição para todos. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, temos que estar unidos, claro, e temos que trabalhar para um objetivo, seguir normas, direções. Eu fiquei chocado hoje à tarde. A Ferry Street despertou. Meus senhores, fiquem em casa, porque os tempos, o momento não é o mais ideal e nós podemos, todos juntos, ultrapassar esta fase. Referindo um tópico que referiste, Luís, há pouco, o Washington Post acabou de publicar um artigo que refere que a juventude, menos de 65 anos, eu acho que uma pessoa com 64 anos é um jovem, é das mais afetadas. Nós não estamos a falar de uma doença de velhos, desculpem o termo àqueles que eu tenho muito respeito, com mais de 65 anos. Isto é uma doença real, de todos, e todo o cuidado é pouco. Spring Break para o ano, não é tempo para isso. Não vamos todos, então, a partir de domingo, dar uma forcinha de alma e coração para ver se conseguimos ajudar com a nossa esperança e com as nossas orações para que esta situação se possa resolver a curto prazo. Vamos. Eu acho que há... Padre, eu por acaso acompanhei um pouquinho da missa dominical na televisão no domingo passado, e o Padre Ézio, que estava presente aqui na Igreja de Fátima, no final fez uma pequena reflexão e disse que o coronavírus, daqui por 2 ou 3 meses, vai desaparecer, e daqui 2 a 3 meses ou 4 meses ninguém mais vai falar do coronavírus.
Mas ele também diz, terminou dizendo, o coronavírus desaparece, mas Deus fica, Deus permanece. Então encontramos às 9h30, não é? 9 da manhã. 9 da manhã, no domingo. na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Elizabeth. E antes de terminarmos, vamos manter todos os telespectadores informados, porque estamos diligentemente a trabalhar com a paróquia Nossa Senhora de Fátima para termos uma missa diária. Como tu referiste, Luís, e muito bem, é tempo de nós irmos ao encontro da necessidade de todos aqueles que nos escutam, que nos veem, todos aqueles que estão desse lado e que apreciam o nosso trabalho, mas que sabem que nós também apreciamos muito, vocês que estão daí. E por isso mesmo prometemos estar aqui amanhã à mesma hora com mais informação sobre esta epidemia chamada Covid-19. Tenha uma noite descansada. Muito boa noite. Muito obrigado por ter estado connosco. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound,